Durante a sessão da CPMI do dia 8 de janeiro, que ouvia, por algum motivo, o hacker da Vaza Jato, o deputado Eduardo Bolsonaro comentou a diferença de comportamento do depoente quando inquirido pelos lulistas e quando ouviu perguntas dos parlamentares de direita. Eduardo Bolsonaro apontou que as respostas aos lulistas pareciam até combinadas e, com os parlamentares de direita, o depoente não parecia mais tão confortável. O deputado lembrou ainda que o advogado do hacker conversava e parecia ser orientado por assessores de partidos de esquerda. Ele disse: "Nós vimos aqui 2 assessores da esquerda conversando com o seu advogado. Se eu não estiver errado aqui, o Marcos Evandro Cardoso Santi, de qual partido? Partido Socialista Brasileiro, bem como a Ana Cristina de Figueiredo Barros, falando ao pé do ouvido aí com os senhores, ela que é da liderança do PT. E aí vem a minha primeira pergunta. Como é que pode o senhor tirar foto com a Carla Zambelli e depois vir aqui ser assessorado por essas pessoas, que só não falavam provavelmente no pé do seu ouvido porque ia ficar muito patente, ou foram orientadas a não fazê-lo, mas fizeram com seus advogados?" O deputado exibiu um vídeo com uma reportagem do jornalista Boris Casoy comentando o sistema eleitoral brasileiro e afirmou: "Se fosse hoje, talvez o Boris Casoy estivesse preso, mas isso aí, para deixar bem claro, é matéria de 2018. Eduardo Bolsonaro, então, fez uma série de perguntas ao hacker, pedindo a ele que confirmasse ou reiterasse as mesmas declarações que havia dado pela manhã, ao que o hacker respondeu que iria ficar em silêncio. Eduardo Bolsonaro questionou o hacker sobre as declarações que havia dado referentes ao acesso interno a dados do Tribunal Superior Eleitoral e sobre um inquérito da Polícia Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado de divulgar. O deputado relatou que nesse inquérito, mencionado pelo hacker, houve uma manifestação do ex-secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral e que após essa manifestação houve um incidente e os registros do tribunal foram apagados." O deputado disse: "E eu estou falando isso aí por quê, presidente? Porque esses assuntos, já que a gente está debatendo aqui e estão no foco dos atos de 8 de janeiro, a revolta com relação às eleições, etc., eu queria pedir aos colegas o apoio para aprovarmos o requerimento do senador Esperidião Amin, que eu acho que ninguém aqui vai falar que é de extrema-direita, ultradireita, superdireita, em que ele pede a cópia integral desse inquérito, que só foi transformado em sigiloso após uma live em que o presidente Bolsonaro fez junto com o relator da PEC 135, deputado Felipe Barros. Só foi decretado sigiloso esse inquérito após essa live. E ainda assim, tentam falar que o Bolsonaro vazou dados sigilosos de uma investigação da PF, o que é uma verdadeira mentira. Mas aqui, esta comissão tem poderes para requisitar isso e não somente isso, que nós apoiemos também o requerimento do senador Esperidião Amin para convocar aqui o Giuseppe Janino para nos dar essas explicações e não trazer um hacker que de manhã fala uma coisa e à tarde fica quieto." O deputado lembrou ainda a interferência do ministro Luiz Roberto Barroso no Legislativo por ocasião da votação de uma PEC. Ele disse: "Lamentavelmente, o ministro Barroso interferiu aqui no Congresso quando se juntou com 11 presidentes partidários, não sei utilizando quais argumentos, mas os fez convencer a votar contra a PEC 135 numa verdadeira interferência indevida aqui no Poder Legislativo." Entre inúmeros conteúdos da vida política brasileira, a Folha Política mostrou ao público os debates em torno de uma proposta de emenda à Constituição que visava aperfeiçoar o sistema eleitoral.
A Folha Política mostrou os debates promovidos pelos proponentes da PEC e também os debates ocorridos na Câmara dos Deputados, desde a proposição, passando pela comissão especial que debateu o tema, pela Comissão de Constituição e Justiça, até sua votação em plenário. O jornal também mostrou os pronunciamentos do então presidente da República sobre o tema. Foram expostos os argumentos favoráveis, contrários, inclusive os argumentos dos partidos que defenderam a proposta, mas depois votaram contra. O ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, considerou que mostrar o debate público com as opiniões de agentes legitimamente eleitos pelo povo e de figuras relevantes da política nacional seria alguma espécie de ataque a alguma instituição. Em decisão inédita, o ministro mandou confiscar a renda do jornal, assim como de outros sites e canais conservadores, para impedir suas atividades. Há mais de 2 anos, toda a nossa renda é retida, sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, pela manhã nós assistimos aqui o hacker Walter Delgatti e os seus advogados muito à vontade, né? Quando a gente, delegado Ramage, me corrija se estiver errado, por favor, quando a gente faz a Academia de Polícia Federal, a ANP aqui em Brasília, a gente passa por uma cadeira na nossa formação chamada cadeira de interrogatório. E ali você começa a ter aulas de indícios para saber se a pessoa está mentindo ou não, né? Uma delas é quando você faz perguntas do passado e a pessoa prontamente ela te responde. Parece até que veio ensaiada para o depoimento. Porque é muito comum quando a gente pergunta a uma pessoa adulta, quando é que você se formou no primeiro grau? Quando é que se formou no segundo grau? Ela para e no momento ela puxa pela memória. Normalmente ela até olha para cima. Quem estiver me assistindo, faça esse teste mais tarde com um familiar seu. E aqui não, todas as perguntas feitas eram tidas de bate-pronto. Muito à vontade, agora com a mão escondida, talvez até suando, passando pela calça, né? O advogado dá o confere ali para conferir do que eu estou falando. Certamente ele tem razão, vai me dar razão. Mas isso daí tudo foi pela manhã. E pela manhã também nós vimos aqui 2 assessores da esquerda conversando com o seu advogado. Se eu não estiver errado aqui, né? O Marcos Evandro Cardoso Santos. De qual partido? Partido Socialista Brasileiro. Bem como a Ana Cristina de Figueiredo Barros, falando ao pé do ouvido aí com os senhores, ela que é da liderança do PT. E aí vem a minha primeira pergunta: como é que pode o senhor tirar foto com a Carla Zambelli e depois vir aqui ser assessorado por essas pessoas, que só não falavam provavelmente no pé do seu ouvido porque ia ficar muito patente, né, ou foram orientadas a não fazê-lo, mas fizeram com os seus advogados? Isso daí eu estou falando por quê? Porque talvez o único crime que a Carla Zambelli tenha cometido é de ser ingênua. E a população não acredita que exista político ingênuo, né? Mas Deus queira a realidade virar à tona. Eu venho agora então, presidente, para minha primeira pergunta, direcionada a Walter Delgatti, né? Espero que ele responda, assim como ele falou pela manhã. Se o presidente Jair Bolsonaro lhe pediu para... Ficaria em silêncio. O senhor disse que... Como é que poderia, então, o senhor ser contratado para um serviço que Vossa Excelência não conseguiria cumprir? Ficaria em silêncio. Eu peço a assessoria para que, por favor, passe um vídeo, né, que agora a gente tem que ter receio do que a gente vai falar, mesmo sendo parlamentar. Parece que o artigo 53 da imunidade parlamentar não serve para mais nada nesse país, né? Então, eu vou colocar aí Boris Casoy em 2018, matéria da Rede TV News.
Se fosse hoje, talvez aí o Boris Casoy estivesse preso, né? Mas isso daí, para deixar bem claro, é matéria de 2018, e até para impedir o pessoal da esquerda que falava que o voto a pessoa ia pegar um comprovante e levar para casa, né? Isso sim uma verdadeira fake news. Mas eu indago aqui, presidente, o hacker Walter Delgatti, né? O senhor disse que até 2018 só uma pessoa tinha acesso ao código-fonte e era o técnico do DSE, o dito papo. Inclusive, Vossa Excelência falou que no final dos anos 90 fez um curso sobre algoritmo na França, final dos anos 90, né? E disse que o Giuseppe Giannini, então, poderia ele... Vossa Excelência confirma isso? Ficarei em silêncio. Muito bom. O senhor falou que, a partir do inquérito da Polícia Federal número 1361, que foi iniciado em novembro de 2018, após, né, o hacker fez a denúncia na revista Tecmundo, depois foi aberto o inquérito da Polícia Federal. Esse inquérito recebeu o número 1361. Então, depois desse inquérito, 5 pessoas, então, passaram a ter acesso a esse código-fonte. O senhor confirma isso? Ficarei em silêncio. Isso é possível com esse código-fonte, correto? Ficarei em silêncio. Presidente, eu só peço que me assegure aqui a minha imunidade parlamentar, porque eu vou falar que é muito grave, posso ser perseguido em virtude daquilo que eu falar, mas esse inquérito, né, mais uma vez abriu um inquérito contra mim, né, mas esse inquérito, que foi aberto em novembro de 2018, por determinação da então presidente do TSE, ministra Rosa Weber, muito bem feito, né, um documento foi assinado por Giuseppe Giannino. O delegado da Polícia Federal perguntou ao TSE se ocorreu alguma... E o senhor Giuseppe Giannino respondeu ao delegado que sim, que entre os meses de março, pelo menos os meses de março, até o final das eleições, ou seja, outubro, novembro, no entanto, ao obter essa resposta do senhor Giuseppe Giannino, o delegado federal requisita os registros log, que são as impressões digitais, por onde... E aí o senhor Giuseppe Giannino disse que a empresa terceirizada que toma conta desse banco de dados para o TSE, de maneira inadvertida, deletou os registros. Vejam só, provavelmente, né, Cabo? De repente foi sem querer, né, um deslize fora aqui do padrão. E eu estou falando isso daí por quê, presidente? Porque esses assuntos, já que a gente está debatendo aqui, estão no foco dos atos de 8 de janeiro, a revolta com relação às eleições, etc., eu queria pedir aos colegas o apoio para aprovarmos o requerimento do senador Esperidião Amin, que eu acho que ninguém aqui vai falar que é de extrema-direita, ultradireita, superdireita, em que ele pede a cópia integral desse inquérito, que só foi transformado em sigiloso após uma live que o presidente Bolsonaro fez, junto com o relator da PEC 135, o deputado Felipe Barros. Só foi decretado sigiloso esse inquérito após essa live. E ainda assim tentam falar que o Bolsonaro vazou dados sigilosos de uma investigação da PF, o que é uma verdadeira mentira. Mas aqui essa comissão ela tem poderes para requisitar isso. E não somente isso, para que nós apoiemos também o requerimento do também senador Esperidião Amin para convocar aqui o Giuseppe Giannino para nos dar essas explicações e não trazer aqui um hacker que de manhã fala uma coisa, à tarde fica quieto. A gente está vendo ali uma matéria da Rede TV onde as pessoas filmaram por ocasião daquela eleição. O hacker aqui mais cedo, agora ele não está falando, mas mais cedo, disse que Giuseppe Giannino era a única pessoa do Brasil, até 2018, a ter acesso a esse código-fonte, que é o ingrediente necessário, nas palavras do hacker. Então que Giuseppe Giannino vem aqui fazer esses esclarecimentos, né? Não vou ser repetitivo aqui, mas gostaria de lembrar também, né? O senador Flávio Bolsonaro falou muito bem. O hacker foi ao Ministério da Defesa depois da confecção do relatório da Comissão de Transparência das Forças Armadas, que desde 2021, a convite do presidente do TSE à época, ministro Luiz Roberto Barroso, convidou as Forças Armadas para contribuir no processo eleitoral. Lamentavelmente, o ministro Barroso interferiu aqui no Congresso quando se juntou com 11 presidentes partidários, não sei utilizando quais argumentos, mas os fez convencer a votar contra a PEC 135, numa verdadeira interferência indevida aqui no Poder Legislativo. Então, é a manifestação que eu faço, senhor presidente.
E gostaria aqui de mais uma vez ressaltar que é de suma importância a vinda de Giuseppe Giannino e o acesso a esse inquérito da Polícia Federal que até hoje não foi concluído. Passaram-se mais de 4 anos da denúncia. Muito obrigado. Você podia me conceder pela ordem, senhor presidente? Pela ordem.